Nós somos verdadeiramente um seguidor do Senhor Jesus, ou nós somos aquele crente que aprecia? Eu estou na igreja, eu participo das lives, eu até profetizo, mas quando o Senhor entra lá no mais profundo do nosso ser, aonde tudo que eu quero, onde tudo que eu sonho, onde tudo que eu espero, Ele vai dizer: não é nada disso que eu tenho para você, você vai ter que deixar isso. Eu sou um seguidor do Mestre, ou eu sou apenas aquele que assiste, aquele apreciador? Eu até faço parte de uma igreja, de uma congregação, mas eu ainda não mergulhei por completo. Eu gostaria então de já ir direto ao texto. Eu vou estar lendo o Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 60 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 60 ao 69. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra. Que nós sejamos abertos para aquilo que Deus sabe que precisamos ouvir, né? E não para ouvirmos aquilo que nós queremos. Nós temos esse... Crente tem isso, né, amados? Nós sempre queremos que Deus fale algo que nós queremos ouvir. E, na verdade, o Senhor, Ele sempre vai falar o que eu preciso ouvir, né? E só Ele sabe o que eu e o que você precisa nessa manhã, para nós aqui, nesta tarde, para vocês aí. Glória a Deus! Vamos ler então, João capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É um texto muito forte. Toda palavra é forte, né, amados? Mas esse texto aqui, ele é muito enfático, ele é muito desafiador, ele é muito forte. Por que que os discípulos... O texto que nós lemos aqui já começa dizendo que muitos dos discípulos de Jesus estavam escandalizados, estavam atônitos pelo discurso, né? Eles usam esse termo discurso, pela palavra, pelo que o Senhor havia ensinado ou por aquilo que Jesus fala. Versículos anteriores, o que é que Jesus estava falando? Ele estava falando justamente da sua morte. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse daí corre um risco terrível de não ver o reino de Deus. Não tem parte comigo. Então, para os discípulos, eu já quero enfatizar isso aqui, irmãos, Jesus estava falando para crente. Nessa passagem aqui, o texto é bem claro, ele estava falando com discípulos. Então ele não estava trazendo um discurso, ele não estava numa reunião, ele não estava ali numa live, numa sala, com pessoas que não sabiam mais quem ele era. Ele estava reunido com gente, com crente já experiente, discípulos. E esses crentes aqui experientes, chamados de discípulos aqui nesses versículos aqui, se escandalizaram. Ficaram simplesmente sem entenderem, não concordaram. Mas que discurso é esse, Senhor Jesus? Que discurso difícil, que discurso duro. Quem é que vai poder ouvir isso? Quem é que vai dar conta de seguir isso tudo que o Senhor está falando? É muito complicado isso aqui que o Senhor está falando. Lembrando que Jesus estava falando com crente.
Ele estava falando com discípulos, com gente que já estava andando com ele por um bom tempo. Sabia quem ele era, sabia o preço a ser pago para viver a glória dele aqui na terra. A salvação é de graça, mas viver a glória dele aqui na terra, eles sabiam que o preço não seria nada barato. Então Jesus continua e indaga a eles: uai, se está difícil, por que está tão complicado para vocês? E o texto vai dizendo que esses que indagaram que era difícil, que era duro o discurso de Jesus, abandonaram Jesus. Crentes que andaram com ele durante um bom tempo, ao ponto de serem chamados de discípulos, chegou nesse ponto aqui, não suportaram o discurso de Jesus, não suportaram a demanda da palavra de Cristo e eram crentes. Mas aí tinha um outro grupo pequeno, que foram os 12. Jesus, ao ver a situação, se vira para eles e fala: e vocês? Vão me abandonar também? E Pedro inaugura, vamos dizer assim, um grupo poderoso. Fala: jamais, jamais te deixaremos. Pedro estava querendo dizer: não há nada nesta vida, nem em outra vida, que nos fará deixar o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, não por ouvir, mas por viver, que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não há outro caminho, não há vida, não tem saída para nós. Nós jamais abandonaremos o Senhor. Esses 12 ficaram. E todo aquele resto, a Bíblia aqui eu não vejo se deu um detalhe de número, mas não importa. O que importa é que era um número considerável, que andaram com Jesus, que estavam com Jesus, contemplando, apreciando o que ele fazia, porque Jesus faz. Acabamos de ouvir aqui testemunhos. Meu Deus, eu poderia dizer assim, a palavra já foi entregue pelos testemunhos que ouvimos aqui. Porque o nosso Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo que nós conhecemos, ele age, ele faz, ele trabalha, ele responde, ele atua, ele realmente é o Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra saída, é só ele. Só que aqui nesse texto nós podemos ver, meus amados, dois grupos de crentes bem distintos. Teve esse grupo aqui que não suportou o evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho verdadeiro de Cristo é morte. Aonde não tem morte do meu eu, do meu ego, da minha vontade, meu amado, isso não é evangelho. O evangelho de Jesus é morte. Você vai ter que morrer para a sua vontade. Você vai ter que morrer para os seus planos. Não existe lugar, não cabe no evangelho verdadeiro de Jesus a minha vontade, o meu sonho, o meu querer, os meus planos. Não entra. Então esse primeiro grupo aqui conhecia, mas quando a coisa arrochou, quando a coisa afunilou, quando Jesus entrou dentro dos planos pessoais, eles falaram: o que é isso? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Foi exposto ali, amados, o nível desses crentes. Eu vou repetir bastante isso, irmãos. Eram crentes, discípulos de Jesus, mas um nível de crente bem raso, que entenderam o discurso, a pregação de Jesus um pouco antes, quando ele fala de comer do seu sangue e beber da sua carne, eles levaram no literal. Por quê? Porque entenderam aquilo que o nível que eles estavam em Jesus podia mostrar para eles, ou seja, eles viam as coisas, os fatos do jeito que as coisas eram. E Jesus não estava falando nada disso. Jesus está falando de um relacionamento, da morte dele, da ascensão dele, que ele veio para salvar, ele veio para trazer uma vida, ele veio, mas ele voltaria para o Pai. Aqui daria uma outra pregação. Mas o que o Espírito, ele ministrou ao meu espírito essa madrugada para estar compartilhando com quem estivesse aqui nessa live, é justamente sobre esta questão, esses dois grupos de crentes. Havia ali um grupo que até então estava apreciando. Eles apenas contemplavam o poder de Jesus, andavam com ele, mas contemplavam, assistiam, viam, gostavam de ver o que Jesus estava fazendo. Mas quando chegou num ponto em que eles tiveram que se posicionarem,
Não deram conta, porque eram crentes apreciadores daquilo que Cristo faz. Não se tornaram crentes seguidores, como o outro grupo dos 12, que realmente falaram, não, nós jamais te deixaremos. Não há planos pessoais, não há vida pessoal, não há luta, não há guerra, não há Jesus, o que nos faça deixar de te seguir, porque só o Senhor é a vida para nós, só o Senhor tem as palavras de vida. E é aqui que o Espírito Santo quer falar comigo, com você. Quem sou eu? Quem é você na presença de Jesus? Você é um seguidor de Cristo? Nós somos verdadeiramente um seguidor do Senhor Jesus? Ou nós somos aquele crente que aprecia? Eu estou na igreja, eu faço parte de um grupo, eu participo das lives, eu até profetizo, eu testemunho. Mas quando o Senhor entra lá no mais profundo do nosso ser, aonde tudo que eu quero, onde tudo que eu sonho, onde tudo que eu espero, Ele vai dizer, não é nada disso que eu tenho para você, você vai ter que deixar isso. Então, eu acredito que neste dia, o Senhor, Ele quer nos colocar nessa balança. Eu sou o quê? Eu sou um seguidor do Mestre, a qualquer custo, Ele é a minha vida verdadeiramente, ou eu sou apenas aquele que assiste, aquele apreciador? Eu até faço parte de uma igreja, de uma congregação, mas eu ainda não mergulhei por completo. Não é tudo em mim que pertence a Jesus. E o Espírito Santo, Ele deseja que cada um de nós que estamos aqui ouvindo, ou cada um daqueles que conhecem a Jesus, não caiamos nessa armadilha, não sejamos apenas crentes que apreciam, mas não se envolvem. Crentes que gostam de tudo que Jesus faz, mas não se submete na totalidade do seu governo, na totalidade do seu propósito. Porque o propósito do Senhor, ele não funciona com 50% da vida do crente ou com 99%. O propósito do Senhor exige 100% de mim a Ele. E eu quero crer que neste dia, se há alguma área, se há alguma porcentagem em mim, em você, que ainda não se submeteu, que ainda está assim, não, Jesus, eu te amo, eu te sigo, eu te sirvo, mas essa áreazinha aqui é minha ainda, eu quero que seja do meu jeito. Eu quero declarar no nome de Jesus que todo o nosso ser vai se render ao Senhor Jesus, mesmo debaixo de dor, seja o que quer que for, que ainda não está amalgamado ao propósito de Jesus. Eu e você, se for o caso, deixaremos de ser, como esse primeiro grupo aqui, apenas um apreciador. Porque um apreciador, irmãos, dependendo do ponto que Jesus vai exigir dele, ele não dá conta. Ele fica dividido. E como esse grupo, Jesus é muito duro, eu não consigo deixar esse emprego maravilhoso que me dá uma garantia, que me dá um dinheiro bom para me dedicar ao Senhor. Esse é um apreciador. Eu não consigo muitas vezes, Senhor amado, abrir mão da minha família para obedecer a um propósito do Senhor. Abrir mão da família não quer dizer que você vai abandonar, mas quer dizer que eles não terá um domínio emocional sobre você ao ponto de que você não conseguirá obedecer a um comando de Jesus. Mas eu estou citando alguns exemplos do que é isso, do que é estar no nível de ser apenas um apreciador. Jesus, não, primeiro eu, primeiro a minha casa, primeiro o meu dinheiro, primeiro a minha família, primeiro as minhas coisas e depois foi o que esse grupo aqui fez. Não, Jesus, não dá. É muito duro, é muito difícil te seguir. Então nós não queremos. Então eu creio que Deus entra aqui num patamar aonde Ele quer que eu e você nos avaliemos. Quem eu sou? Eu sou um crente apreciador ou eu sou um crente seguidor de Cristo? Aleluia. Eu sou um crente que enquanto está tudo bem para o meu lado, aleluia, glória a Deus, enquanto eu oro e o Senhor cura o meu ente querido, glória a Deus, aleluia, mas quando o Senhor não cura e recolhe, eu me revolto, ou às vezes eu até me afasto do Senhor.
Então, aonde eu me encontro nesta balança? Eu sou um apreciador ou eu sou um seguidor? O texto começa dizendo assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, o discurso duro de Jesus, o confronto de Jesus, porque Cristo é assim, o evangelho vai nos confrontar. Disseram, duro é este discurso. Então eu quero falar um primeiro ponto, irmãos, é que o Senhor ele vai procurar naquele crente que é seguidor e que não é apenas um apreciador. Ah, quando der eu vou. Ah, Senhor, primeiro eu vou ali resolver a minha vida e depois eu me entrego ao chamado que o Senhor tem feito na minha vida, talvez desde o ventre da minha mãe, mas eu quero primeiro cumprir a minha vida profissional. E os irmãos estão entendendo. Então, o Senhor procura no crente seguidor, ou melhor dizendo, um seguidor, ele é totalmente diferente de um crente que só aprecia ou seja, um seguidor é aquele que se submete incondicionalmente, ele não impõe condição aos duros confrontos do seu mestre. Aquele que segue a Jesus se submete ao confronto do mestre. O primeiro versículo que lemos aqui diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso. Não é seguidor, é apreciador. Porque o Senhor está falando algo para mim, está falando algo para você muitas vezes, se for o caso, e eu questiono, eu confronto, eu debato o que Deus está me mandando fazer. O seguidor de Cristo, ele se submete incondicionalmente e não tem assunto. Então eu preciso me avaliar quando Cristo te confronta, quando o Senhor te confronta em algumas áreas, dizendo, olha aí, essa questão aqui eu não quero mais na tua vida. Este grupo de amizade risca. Esta sua renda, que está tomando muito do seu tempo, você vai ter que renunciar. Como eu reajo? O seguidor se submete incondicionalmente. O apreciador fala, não, Jesus, isso é muito duro para mim. Não, Senhor, isso não é para mim, não dá certo. Aonde já se viu, e o leque seria grande. Então, meu amado, eu preciso me posicionar e entender, eu sou um seguidor dele, você segue realmente a Jesus. Você realmente se submete incondicionalmente. Quando o Senhor cura, glória a Deus, mas quando Ele não cura e leva, glória a Deus também ou não? Quando o Senhor te dá o que você pede, louvado seja Deus, mas e quando Ele não dá? E quando o Senhor ele pede para você mudar totalmente a sua rota, você está ali feliz e saltitante, desenvolvendo um empreendimento, desenvolvendo às vezes um ministério, desenvolvendo um plano, um propósito, e o Senhor, que é o teu dono, pelo menos é o que o texto espera de mim, de você, Jesus é o nosso dono, ele chega e fala, esse plano termina aqui, pode parar com ele, eu tenho uma outra rota, uma rota que não tem nada a ver com aquilo que você queria. Qual é a sua atitude? Como eu tenho reagido diante dos confrontos e das exigências e das renúncias duras, muitas vezes, do nosso mestre? Eu quero declarar que neste dia, ou nesta manhã, nesta tarde, haja o que houver, você precisa abrir a tua mente, abrir o teu coração e saber que nós estamos aqui de passagem. Então eu preciso ser um seguidor de Jesus. Aonde Ele me mandar, eu irei. O que Ele me mandar falar, eu falarei. O que Ele exigir de mim, eu vou dar a Ele. As renúncias que muitas vezes eu não quero fazer, vai doer, Senhor. Meu Deus, o Senhor está nisso mesmo, porque vai doer, isso é importante para mim, mas sim a tua vontade, estou renunciando. Eu creio que o Senhor está falando de primeira mão, é isto: se você quer me seguir, você tem que se submeter incondicionalmente. Você vai ter que desagradar a sua família, você vai ter que desagradar amigos, você vai ter que abrir mão de bens, coisas, valores, dinheiro, rendas, muitas vezes, se você quer ser um seguidor. Do contrário, nós não vamos passar de um apreciador. Porque na hora em que Jesus aprofundou o seu discurso com os seus discípulos, aqui até então, Jesus estava chamando eles de discípulos, eram crentes, eles não deram conta. Então, meu amado, quem é você? Um apreciador ou um seguidor? Quando o líder da congregação que você faz parte, ou da igreja,
às vezes até permitido por Deus. Ele chega para você e fala: a partir de hoje você não vai mais estar à frente do ministério tal, do ministério tal, do ministério tal, do ministério tal. Você vai ficar no banco. Como você reage? Seguidores se submeterão e entenderão que Cristo está colocando a sua fé em prova ou aprofundando ela. Apreciadores se rebelarão. Então, nesta manhã, para nós aqui no Brasil, nós vamos nos aprofundar mais em Cristo, chegar ao ponto de chegarmos como Pedro. Não, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna e tudo o que quiseres de mim, o Senhor terá. E eu creio que nesta hora o Senhor está falando com alguns de nós. É hora de sair do nível de um apreciador, de um contemplador daquilo que Cristo faz e partir para o outro grupo e ser um seguidor, que não vai apenas apreciar, mas vai viver, vai conhecer o coração de Jesus, vai entender o que é esse Cristo, o que é a cruz, o que é o evangelho verdadeiro e vai manifestar esta glória no nome do Senhor, aonde você está, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer estação da tua vida. Está me ouvindo, igreja do Senhor? Não sejamos apreciadores, mas verdadeiros seguidores. E os seguidores, eles se submetem sem impor condições. Sim, Senhor, é para Nínive, então eu vou. Ele não fica falando: não, mas Nínive é difícil, o povo lá é bravo, o povo lá nos persegue, Senhor, não vou para lá. Por que o Senhor quer abençoar Nínive? O seguidor, ele não fala. O Senhor, o seu mestre Jesus, ordena e ele simplesmente larga tudo e vai. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ok, Deus, estou indo. Isto é seguidor. Abraão não questionou. Eu tenho para mim que ele nem compartilhou, nem explanou com Sara, sua esposa. Ele simplesmente falou: mulher, arruma os trem e vamos. Mas para onde, meu nego? Não interessa. Vamos. O Todo-Poderoso, que é o meu mestre, a quem eu sigo, disse: sai e vai. Então estou saindo e estou indo. Não sei para onde, isso compete a Deus. Está entendendo, meu amado? Quais áreas da tua vida ou qual circunstância você está vivendo que o Senhor já te deu um comando? O Senhor já deixou muito bem claro, Ele já falou, Ele já mostrou, Ele já revelou, Ele já incomodou, às vezes até usou pessoas, mas você está aí titubeando. Saia desse nível de apreciador e entra no nível de seguidor. Vai, solta o que Ele já te mandou soltar. Entra onde Ele já disse para você que é para você entrar. Mas Senhor, não tem recurso, Ele já mandou, entra, o recurso é Ele. Senhor, mas lá tem muitos inimigos. Entra, o Senhor ordenou. Seguidor não questiona, seguidor não fica avaliando ordens do seu mestre. Seguidor segue. E assunto encerrado. E o texto continua. Um segundo ponto que eu quero falar ainda nesse primeiro versículo aqui, quando ele fala que muitos disseram que o seu discurso é muito duro. E quem é que vai poder ouvir isso, Senhor? Um seguidor, ele se completa. Mas é muito bom isso, meus amados. Aquele que segue a Cristo e não está no corpo de Cristo apenas apreciando: não, Jesus, eu estou aqui, mas eu quero ficar aqui mesmo, não quero me envolver, não. Mas aquele que vai seguir a Jesus, ele se completa em receber direcionamentos diretos de Cristo. A esse povinho aqui, os apreciadores, quem é que vai ouvir esse discurso duro? Quem é que vai conseguir seguir isso, Jesus? Quem é que vai conseguir deixar os seus próprios caminhos e planos para seguir os do Senhor? Hoje eu tenho essa resposta aqui pela palavra: aquele que segue Jesus. Quem segue, meu irmão, ele tem prazer, ele tem alegria, ele só está completo, justamente no contrário do que esse primeiro grupo aqui chamou de discurso duro e virou as costas para Jesus. O seguidor, Jesus pode vir com o chicote, ele pode vir com a vara, com o cajado, ele quer, porque ele vive daquilo, ele tem prazer, ele se completa, ele não vive sem o direcionamento direto de Jesus. Então,
eu posso ir me avaliando quem eu sou realmente um seguidor? Segundo ponto, para você poder se avaliar, nós podemos nos avaliar. Eu me alegro, eu me completo, eu busco a direção direto de Jesus, independente do que ele vai falar. Um pequeno e rápido testemunho. O oposto desse testemunho maravilhoso que a irmã falou, o Senhor ouviu o clamor dela e não recolheu o seu marido. A minha mãe era uma mulher de Deus, uma evangelizadora, ganhadora de alma, 56 anos, nova, jovial. E do nada ela caiu nos meus braços, teve um aneurisma e foi para a glória. E o Senhor falou, não me peça para curar, porque eu vou levar. Chegou o tempo de eu buscar a minha serva. E está tudo bem. E eu perguntei, Senhor, por que o Senhor não vai curá-la? Porque a minha missão na vida dela aqui acabou. Fiquei triste? Claro que fiquei triste, é minha mãe. Mas o Senhor a levou. E na hora em que ela caiu nos meus braços, porque ela teve um aneurisma e caiu nos meus braços, o Espírito Santo do meu lado, como uma pessoa falou assim, não entre em pânico, não se desespere, porque eu vou estar com você durante todo esse período. Ou seja, Cristo deu-me uma direção dura. Quando eu quero seguir a Jesus, os seguidores do Senhor e não apreciadores, vamos nos completar nas direções ou em buscar direto em Cristo o que é que Ele tem para mim e para você. Agora, nós vemos uma geração de crente que, dependendo do que Cristo falar, eles mudam de igreja. Eles vão indo de igreja em igreja porque eles não gostaram daquilo que Cristo falou. Eles não estão de acordo com a dureza, muitas vezes, do discurso de Cristo. Então, nesta manhã, segundo ponto, os seguidores de Cristo são aqueles que se completam em buscar diretamente em Cristo, seja lá qual for a direção que Ele vai me dar. Talvez você está aqui nesta live, meu amado, e estava tendo uma guerra com você, porque Cristo está te dando um direcionamento difícil de obedecer, difícil de se render. Pois em nome de Jesus, torne-se verdadeiramente um seguidor. Eu não sei o que Ele te ordenou, eu não sei o que foi que Ele falou para você. Ele falou algo para esse grupo de discípulos que não deram conta. Viraram as costas e foram embora, porque estavam ali apreciando a glória de Jesus, estavam ali felizes porque eles oraram e o Senhor ouvia, eles viram o Senhor curar, eles viram o Senhor fazer suas maravilhas. Mas quando chegou num ponto em que Cristo não fez o que eles queriam, não falou o que eles queriam ouvir, não gostaram. Então, em nome de Jesus, esteja preparado, seja um seguidor do Mestre, e aquilo que Ele te mandar, ainda que seja algo que te contrariará, algo que você não quer, algo que você nem se sente preparado, vá. Porque seguidor de Cristo, ele se completa, aí. Senhor, só o Senhor tem as palavras, só o Senhor sabe o que é melhor para mim, só o Senhor sabe aonde eu me completarei, então eu vou seguir, eu vou obedecer. É para deixar essa empresa aqui onde eu ganho muito bem, estou deixando. É para abrir um trabalho numa área perigosa, eu vou abrir. É para fazer o quê? Eu vou fazer. É para deixar o meu filho ou a minha filha ir para algum lugar na obra do Senhor que não queria, mas é o Senhor que está mandando, então eu vou deixar. Porque seguidor se alegra, se completa nos comandos diretos de Cristo. Aleluia! Quem é você? Quem somos nós nessa demanda que está em redor de Cristo? Eu sou um apreciador, aquele que contempla, dá glória a Deus e aleluia, ou eu sou realmente um seguidor que está envolvido com Cristo e, Senhor, fala que eu te escuto e estou pronto para te obedecer a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer estação, debaixo de qualquer problema, debaixo de qualquer pressão. Eis-me aqui, envia-me. Ainda que eu não me alegrarei, mas se é para fazer a tua vontade, eis-me aqui. Este é um ponto, é um sinal, é um atributo de quem realmente segue a Cristo. Agora, se eu fico questionando, eu fico protelando, eu fico arranjando um monte de desculpa, e isso é um atributo de crente apreciador, de crente que não quer se envolver, não morreu ainda, mas nesta tarde, nesta manhã vai morrer em nome de Jesus, amém, meu irmão? Porque o evangelho é morte. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. É não para os amigos, é não muitas vezes para pessoas que eu gosto muito, é não para um monte de coisa, porque o meu dono, o meu mestre está me dando um comando. Quem sou eu? Quem sou eu? Um apreciador de Cristo ou um seguidor? E Jesus continua. Um terceiro ponto. Aquele que segue a Jesus e que não apenas gosta, eu amo Jesus, que delícia, como Deus é bom, eu vou na igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto de estar lá, Ele me enche, Ele me toca, eu falo em línguas, glória a Deus, mas seguir a Jesus está muito, 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 muito além desses pontos. Um terceiro ponto que eu quero falar, um seguidor, ele é conhecido por Cristo, e Cristo se faz conhecer por ele, por causa de seus longos períodos a sós com Cristo e sua palavra. Esse mesmo versículo aqui deixa bem claro que Jesus sabia, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, quer dizer, Jesus é conhecedor de todos os corações, meu amado. Jesus te conhece muito bem, você sabe disso. Ele me conhece. Então, o seguidor de Cristo, ele é conhecido lá no céu. Nós estamos aqui na terra, mas o Senhor sabe muito bem quem eu sou. Ele sabe muito bem quem é que o segue, quem é que o aprecia. E este seguidor é conhecido de Cristo, há uma intimidade sobrenatural, ele dobra o joelho, o céu se abre, ele levanta a mão, o milagre acontece, ele clama, Deus ouve. Por causa dos seus longos períodos a sós com o Mestre e sua palavra. Seguidor vive com Cristo, apreciador, ele de vez em quando visita a sala do trono, quando dá. Porque a vida do apreciador é corrida. Como eu queria estar vendo o rostinho de vocês aqui agora. A vida de quem aprecia a Cristo é corrida. Ela é cheia de coisas. Então, quando dá tempo, ele vai lá na sala do trono. Ele vai lá visitar Deus, ele faz uma oraçãozinha rasa. Agora o seguidor, ele vive com Cristo, ele vive para Cristo, ele passa os seus longos tempos com Jesus, com a sua palavra. Não existe essa frase, não tive tempo para Cristo. Hoje não consegui parar para orar. Isso não existe em quem segue Jesus. Porque o seguidor, se ele não para, se ele não tem o seu tempo, se ele não vive ali longas horas com Jesus e com a sua palavra, ele não vive. Ele fica desesperado, ele fica angustiado, porque ele segue, ele precisa. O alimento dele é Cristo. Então, o terceiro ponto que Jesus deixa através desse primeiro grupo aqui que virou as costas, porque disse que o discurso de Jesus era duro, é isto. São apreciadores. E Jesus te chamou para ser seguidor. E seguidor se torna conhecido de Cristo porque vive tempo de qualidade com Cristo todos os dias. Hoje eu não tive tempo. Isso não é coisa de seguidor. Isso não é coisa de discípulo que segue a Jesus. Nossa, minha vida foi tão corrida que, olha, teve isso, teve aquilo, não vou conseguir ir no culto de oração, eu não vou conseguir ir na Santa Ceia, hoje eu não vou conseguir ir na vigília. Isso não é coisa de seguidor, porque seguidor vive para Cristo, não vive para outras coisas. Quem vive para outras coisas e acha isso aqui que o Espírito está falando é duro, é porque você não sabe como é meu dia. Pastor, o senhor não sabe os meus horários, eu levanto 4 da manhã e vou até não sei que hora. E Jesus também não está preocupado com isso. Ele deu a vida dele, ele morreu na cruz por você, ele teve uma morte terrível. Então não há nada mais terrível do que o que Jesus fez por mim e por você. Os meus horários, as minhas agendas, as minhas correrias, não é nada perto do que Cristo fez. Então, um terceiro ponto onde onde nós podemos nos avaliar, o que eu sou? Eu sou um cristão mesmo, eu sou um seguidor do Mestre, então eu vou viver para Ele. Vai ter vigília, estou lá, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Vai ter oração, eu estou lá porque eu sigo a Cristo. Vai ter uma live, estou lá. Visita, evangelismo, eu não sei como é a sua vida, o seu contexto em relação ao reino de Deus. Quem segue, o seguidor, ele é conhecido de Cristo, Cristo sabe quem é ele, porque ele vive com Cristo. Ele não é engolido pelo seu cotidiano, está ouvindo, meu amado? Oh, glória! Os apreciadores, sim, tudo engole eles.
Ai, chegou gente em casa, não consegui cumprir com o meu devocional. Você é um apreciador. Ai, porque lá na minha empresa aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estou bem, eu preciso ficar em casa hoje. Você é um apreciador. E Jesus, ele veio para salvar aqueles que querem o seguir. E eu quero declarar na tua vida, meu amado, seja um seguidor de Cristo em nome de Jesus. O seguidor passa a sua vida com o seu mestre, que é Jesus. Nada desta terra, nem o próprio ministério o engole, porque ele sabe que o caminho, ele sabe que a vida está nisso aqui, ó, na palavra. Está aqui, Jesus, fala comigo, eu preciso da tua palavra. Está em estar adorando a Jesus, devocionando, glorificando, adorando. Receber um convite para pregar numa live. Jesus, tu estás nisso, Senhor, tu estás nesse negócio, é a tua vontade que eu esteja lá. O que o Senhor quer que eu fale, Jesus vem, derrama graça, derrama fogo. E fala, é isso aqui, levanta você na madrugada, porque você vive com Cristo. Quem segue a Cristo vive com Cristo, passa tempo com Cristo. O tempo do seguidor é para Cristo. O tempo de quem segue a Cristo é para Cristo. As outras coisas, sim, devem ficar em segundo plano. Mas Cristo, na vida de um seguidor, jamais. Quem segue é Cristo o tempo todo. É Ele de manhã, é Ele de tarde, é Ele ao anoitecer, é Ele de madrugada. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo e é Cristo. Uma vez me indagaram, mas tudo para você é Deus. Eu falei, inclusive esse seu comentário é por causa de Cristo. Aleluia. Quem é você? As coisas te engolem ao ponto de você não ter tempo para as coisas do Espírito? Ou você é tão seguidor de Jesus que esta sua vida em Jesus é que engole as coisas do cotidiano que queriam te engolir? Irmãos, o nosso cotidiano está aí para nos engolir, para nos tirar da sala do trono, para nos tirar da presença, para nos tirar do fluir do Espírito. Agora, todo este cotidiano vai tirar sim o crente que é apreciador. Meu Deus, tem ovelha minha ouvindo isso. Está ouvindo, ovelha minha? Se você é um apreciador, meu amado, tudo vai te engolir, tudo. O gato, o papagaio, o periquito, seu cachorro, seu vizinho, o carro, o mecânico, sei lá o que, a padaria, o mercado, o trabalho, tudo vai te engolir e você não vai conseguir viver para Cristo. Agora, quem segue a Cristo, o que Pedro fez? Não. Pode ir todo mundo. Nós permaneceremos em ti, aleluia. Quem é você? Qual nível você está nesta vida com Jesus? Lembrando que Jesus está falando com um crente. Lembrando que Jesus aqui nesse texto estava falando com um discípulo. Eu tenho para mim que um discípulo, Jesus chamado de discípulo, já está um pouco mais além do que um membro da igreja, uma ovelha do rebanho. Não, já está um pouco muito mais além. E é para esse rebanho que o Senhor está falando aqui nesta manhã. Seguidor, ele tem tempo, todo o seu tempo, para Cristo. Apreciador, ele sempre é engolido pelos seus afazeres. E isso é muito grave, muito sério nos dias de hoje, meu amado. Nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos estar nesse nível de seguir a Jesus, ao ponto de... É para ficar sozinho, porque as pessoas vão começar a me chamar de fanático? Não tem problema, mas eu vou ouvir o Espírito. É para que os parentes não me chamem mais para os jantares, para as festas, porque eu sou amalgamado, eu sou ligado a Cristo, eu sigo a Cristo. Se der, eu vou no jantar da tia, do tio, da cunhada, do cunhado. Se eu tenho um compromisso com o meu mestre, eu não vou. Aí não vão mais me chamar para os jantares, glória a Deus, não irei mais, mas eu não vou deixar Jesus. Nossa, a igreja do presente, ela anda tão fria, não é? Então, ela está fria justamente por causa disso, porque ela está abarrotada de apreciadores e vazia de seguidores de Cristo. Mas eu declaro no nome de Jesus, você vai sair desse patamar hoje, de ser apenas aquele que aprecia, onde tudo te engole, onde tudo te tira do propósito.
e entrar no nível de Pedro. Não, eu não vou deixar o meu Jesus porque eu tenho uma excursão. Eu não vou deixar o meu Jesus porque vai ter uma festa não sei das quantas. Eu não vou deixar o meu Jesus porque agora eu vou receber uma promoção no meu trabalho e agora então eu vou ganhar o dobro. E agora os meus horários vão aumentar, eu vou diminuir a minha ida. Eu vou diminuir o meu ritmo com Cristo. Pobrezinho de você. Que em nome de Jesus você seja liberto disso agora. Abra mão da promoção, mas não abra mão do seu tempo para Jesus, porque o nosso tempo aqui na terra, meu irmão, o relógio de Jesus está chegando lá na meia-noite, como diz o povo aí fora, né? Nós seremos arrebatados. Quem? Os seguidores, os apreciadores ficarão apreciando os seguidores sendo arrebatados. E você foi chamado para morar na glória. Amém, meu irmão? Então presta atenção nas atitudes e nas decisões e escolhas do seu dia. São nelas, naquilo que você escolhe, naquilo que você decide, naquilo que você se posiciona, que vai apontar se você é um verdadeiro seguidor de Jesus ou se você é um apreciador. Pastor, mas se eu não fizer, não tem desculpa. Pode ficar tranquilo. Quem decide seguir a Jesus, Jesus cuida de tudo. Você já ouviu essa frase que eu vou falar agora? Cuida das coisas do Senhor e o Senhor cuidará das suas coisas. Seguidor cuida do que é de Cristo, apreciador cuida do que é dele. Em qual dos grupos você tem estado? Em qual dos grupos você faz parte? Então eu não sei como é a agenda da congregação que Cristo te plantou. Você tem que estar lá se você quer ser um seguidor. Vai ter oração? Você tem que ser o primeiro. Vai ter vigília? Não interessa, estou cansado, eu não estou bem, só se você estiver internado mesmo. Mas se você tem condição, vá, você é seguidor, você não é um apreciador. Chegou gente em casa, visita, eu tenho um compromisso agora com o meu mestre. Pode ficar à vontade na minha casa, ou vamos comigo para a casa de Deus. A hora que eu voltar, eu converso com vocês, caso a visita não queira ir. Mas os apreciadores que estão abarrotando a igreja de Cristo hoje, está lotado de apreciadores. Pastor, não pude ir porque chegou visita. Pastor, não consegui ir porque aconteceu não sei o quê. Pastor, hoje eu estou tão cansado, não vou conseguir ir lá fazer o devocional. Você é um apreciador, você não segue Jesus ainda. E eu estou aqui como boca de Deus, pela misericórdia do Senhor, como pecador que sou, lavado e remido pelo sangue de Jesus, para falar para você, saia desse grupo de apreciador e entra agora, seja um seguidor e engula o que quer te engolir. E você vai ver a glória de Deus manifesta na tua vida como nunca. Por que a glória de Deus não se manifesta? Porque a glória de Deus é para quem segue Ele, não é para quem aprecia. Porque eu oro tanto, a minha vida não muda, porque você está só apreciando, você não está seguindo Jesus. É impossível, irmãos, não existe isso. Não existe isso que falarei agora pelo Espírito. Quem segue, quem vive Jesus, impossível ele dobrar o joelho e Deus não agir, isso não existe. Não existe. Aquele que vive as suas 24 horas, os 365 dias do ano, e quando for no bissexto, os 366 dias, para Jesus, meu amado, só um levantar de mão, as trevas param, o inferno recua, o diabo corre, as portas se abrem, a atmosfera muda, porque não é ele, mas é o Cristo que ele segue através dele. Então, o seguidor, Jesus conhece muito bem quem é ele. Jesus sabe quem segue e quem aprecia. O texto é bem claro, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, ele já sabia, meu amado. Ele conhece quem segue e quem aprecia. Ele conhece quem se entregou de alma, corpo, espírito, bendize a minha alma e tudo que há em mim, tudo. Por mais que eu ame os meus filhos, sou um pai coruja no toco, eu sei que primeiro é Cristo. Entre eles e Cristo, dói, posso chorar, como já chorei muito. Quem é pai, quem é mãe vai entender. Mas Cristo em primeiro lugar. Irmãos, estou falando do Cristo, não estou falando do ministério. Não, ministério não. Primeiro a nossa casa, depois o ministério, mas antes da nossa casa, Jesus. Você segue ou você aprecia? Você segue ou você contempla? Jesus, meu Deus, olha como que é bom, que culto maravilhoso. Meu Deus, participei de uma conferência, foi uma bênção. E o que essa conferência provocou em você? Nada. Estou aqui para te afrontar, amém, meu amado?
Então esse grupo, Jesus é muito duro, não dá para te seguir. Não dá porque os meus churrascos, eu não posso fazer um churrasco em casa. Não é que você não pode, não é isso que o Espírito está dizendo. Esse churrasco não pode interferir o meu relacionamento com Jesus. Ou seja, jamais interferirá. Aquela amizade, ela não pode interferir no relacionamento que eu tenho com Jesus. Quem segue a Cristo é assim. Nada interfere, ele é conhecido de Deus. Aleluia. Quando chega no versículo 62 e 63, o mestre declara assim: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Um seguidor, irmão, quem segue, viu? Quem está assim grudado, vive simbolicamente o que Jesus falou antes aqui, que escandalizou esses discípulos. Come a palavra, a presença, ele quer, a vida dele é aquilo ali. O seguidor é assim. Olhe bem aqui para mim, meu amado. Um seguidor, ele enxerga tudo sob uma ótica profética. A visão de quem está amalgamado com Cristo, meu irmão, é uma visão profética. Ele não vê o que os olhos naturais estão mostrando para ele. Um seguidor enxerga tudo sob uma ótica profética e divina, e nunca sob o que os fatos naturais estão lhe mostrando. Sabe por que esses discípulos aqui se escandalizaram? Na hora em que Jesus falou assim: se você não comer da minha carne e beber do meu sangue. O que é isso? Nós temos que comer a carne dele. Olha o nível desse povo, desses homens. Crente, viu? Crente. Nossa, comer da carne e beber do sangue? Enxergaram e ouviram naturalmente. Eu estou vendo agora que o Brasil, nós aqui do Brasil, estamos enfrentando uma guerra terrível. É o fim do Brasil, está vendo com os olhos naturais. Não tem jeito, que o meu filho hoje chegou em casa, ele estava rebelde, ele quebrou, ele fez isso, ele fez aquilo. É o crente que está enxergando ainda aqui no natural, é um apreciador. Recebeu um diagnóstico, você vai ter que ir para a mesa de cirurgia e é grave. Meu Deus, vou morrer. Estava olhando com os olhos naturais. Foi o que esses homens aqui, que eram apreciadores, fizeram. Esse grupo, irmãos, vem nos ensinar como é viver no patamar de quem só gosta de Cristo, mas não se envolveu não. Se o pastor não cumprimenta, não dá uma oportunidade para ele, ele já fica acabrunhado, como dizia minha querida avó, que também está na glória. Por que você está acabrunhado? Porque o pastor não me cumprimentou, ele não veio na minha casa, ele não me chamou para pregar. A missionária não me chama para pregar, chama o outro lá do Brasil, mas não chama eu. Pronto. São exemplos engraçados, irmão, para você entender como funciona o nível dos crentes apreciadores. Agora, aquele que está seguindo, ele vive Jesus, ele come do seu sangue, ele bebe o seu sangue, ele come da sua carne, ele vive, ele está amalgamado. Jesus está falando do espiritual, da vida espiritual, do mover espiritual. Jesus está falando de uma unção, de uma glória que ele tem. Não está falando literalmente de comer a sua carne, mas aqueles homens entenderam isso. Por quê? Porque quando eu estou num nível raso, eu não vivo na sala do trono. Quem segue Jesus vive na onde ele está. Ele está na sala do trono. O que eu quero dizer com sala do trono? Intimidade. A visão do seguidor, meu irmão, é diferente. Nossa, agora é o fim do Brasil. Olha o seguidor, é nada. Deus está quebrando esta igreja preguiçosa. A igreja brasileira está muito folgada. Então Deus está quebrando. Tinha muita profetada. Deus está arrebentando, moendo mesmo. Mandou um perseguidor terrível para moer esse nível de crente raso. Para que essa igreja vá para o secreto. Vai jejuar, vai orar. Sai das portas dos quartéis e vai orar. Vai dobrar o joelho, vai passar madrugadas e madrugadas. Para de ser preguiçoso, que o Senhor faz você perder o sono de madrugada para te chamar para orar e você acha que foi a feijoada que você comeu. Não é não. Crente apreciador perde sono na madrugada, ele acha que foi a feijoada macarronada que ele comeu. Mas o crente que segue Cristo, ele percebeu que ele não está dormindo, deu 3 horas da manhã, o sono não vem. Meu pai está me chamando para falar em secreto. Ele levanta e vai orar. Então o crente que segue Jesus, meu amado, a visão dele é profética, é divina, é espiritual. O marido chegou trançando as pernas, você ainda vai ser um homem de Deus, Deus vai te quebrar, Deus vai te moer, Deus vai te mudar.
Deu um problema delicado lá na igreja, o pastor que está ali seguindo a Jesus, que tem visão profética, ele já corre para a sala do trono, ele entende o que o Espírito está querendo fazer, ele está entendendo o mover do Espírito, ao invés de se entregar e fechar a igreja, e sei lá mais o que, porque está difícil, porque é aquilo. Visão profética, visão divina, uma ótica que enxerga sobre o poder do Espírito. Esses homens, onde já se viu? Não tem como comer a carne e beber o sangue. Eu fui estudar, irmãos, eles levaram no literal. É muita loucura levar uma palavra dessa no literal. Tem que estar muito raso. Você tem que ser um crente muito apreciador, raso demais. Quando o seu líder, o pastor da igreja que você congrega, ele te corta e você fica com raiva dele, vou para outra igreja. Você não entendeu que o poder do Espírito está querendo tratar algo com você? É muita rasura. Quando eu vivo a minha vida com Jesus, mas eu não enxergo as coisas que acontecem em meu redor sob a ótica dele. Marta e Maria, se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas o que Jesus falou? Mas eu não falei que não é para a morte, mas ele morreu, o raso. O senhor falou. Então se eu falei, é nisso que você tem que enxergar. Mas o apreciador, irmãos, ele vive, ele se envolve, vai ser até engraçado o que eu vou falar, ele se mistura de um jeito com a situação dele que dá vontade de pegar uma cinta e dar um couro, porque ele se envolve tanto com a circunstância, ele se envolve tanto com os enroscos que o inimigo põe, com as lutas, com as dificuldades, que nem parece crente, é raso. É apreciador, não está enxergando sob a ótica divina, porque é raso. Agora o seguidor não, meu amado. Ele já vê de longe, ele sente o cheiro de longe. É assim ou não é, meu amado? Somos assim ou não somos? A gente já sente o cheiro de longe. Lá vem tempestade, mas eu estou firmado na rocha. Lá vem um enrosco do inimigo, mas eu estou em Cristo, eu vou passar. Lá vem uma tribulação. Levantou uma perseguição dentro da igreja, o pastor cheio da unção, como eu, e creio que deve ter muitos amados nos ouvindo, ele já entende, já fica tranquilo em paz, porque ele enxerga sobre a ótica divina. Quem é você, meu amado? Você é um crente que aprecia ou que segue Jesus? Você é aquele que está no profundo de Cristo? Ou está só acompanhando de longe? Aquela multidão que acompanhava de longe, que queria só os pães e os peixes, que queria só a multiplicação do pão. Não, o Senhor te chamou para segui-lo, e quem segue enxerga o que ninguém enxerga, porque é só no Espírito que você vai conseguir enxergar. É a ótica. Seguidor enxerga profeticamente, apreciador enxerga no natural. Do jeito que a coisa acontece, ele se envolve. É por isso que muitas vezes, irmãos, muitos homens e mulheres de Deus, ungidos, até foram chamados, não dão conta, porque dependendo do peso da guerra, do peso da perseguição, do peso da luta ou da perda ou do luto, ele não aguenta. E eu não estou aqui para julgar, porque eu sou carne também. Muitos não dão conta porque se envolvem, eles enxergam aquela luta do jeito que ela chegou. E o médico falou que eu estou com uma doença grave. Meu Deus, e agora? Já começa a preparar o funeral. Não! Senhor, o que tu queres de mim com isso? Aonde está o teu mover? O que o Senhor quer tratar dentro de mim? Em nome de Jesus, tenha visão profética. Enxergue sobre a ótica do Espírito. Principalmente, irmãos, desta época até que Cristo volte, que não falta muito tempo. Daqui a pouquinho subiremos com o Senhor. Daqui para frente, o crente que não tem visão profética, que não enxerga sobre a ótica de Cristo, ele não vai dar conta. Mas eu declaro em nome de Jesus que eu e você vamos dar, porque nós vamos nos submeter a Jesus, ainda que seja custoso, ainda que vá doer. Eu quero Cristo, eu vou te seguir, Senhor, não vou te deixar, e eu vou enxergar sobre a ótica do Espírito tudo que vier, todas as lutas e levantes e perseguições. Eu não vou enxergar que aquele irmão está me perseguindo, mas eu vou enxergar que há algo de Deus por trás daquela perseguição, que quer trabalhar comigo, quer mudar o meu caráter, quer me fortalecer, quer me levar mais para o profundo em Cristo. Tem tempestade que é para levar o crente mais para o profundo, meu irmão.
Mas se eu não tenho uma visão espiritual, se eu não enxergo sobre a ótica do divino, eu vou achar que é mais um vendaval. Meu Deus, onde o Senhor está? Por que desse vento? E não, Jesus, eu quero crescer no meio desse vendaval. Mas para isso, meu amado, você tem que sair hoje, agora, no nome de Jesus, dessa dimensão da rasura, dessa dimensão onde eu sirvo a Jesus assim, do meu jeito. Não existe isso. Servir a Cristo é do jeito dele. É deixando o nosso eu, é pegando a nossa cruz todos os dias e amando a Ele sobre todas as coisas. E se Ele me mandar andar 1 milha, 2 milhas, se Ele me mandar lá não sei para onde, eu tenho que ir, porque Ele é o meu Senhor. Então saia do raso. No raso, meu irmão, você fica preocupado em agradar todo mundo, mas no profundo, seguindo ao Mestre, você nem lembra de todo mundo, porque você está focado em Jesus. O que é que tu queres de mim, Jesus? Eu vou te agradar, eu vou fazer o que tu queres. Eu não quero saber o que a multidão está pensando de mim, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Está ouvindo, meus amados? Saia do raso, pare de contemplar Jesus e siga-o a qualquer preço, sob qualquer demanda. Lembra do profeta Elias? Ele estava cercado por um monte de idólatras, e ele não estava nem aí, porque o foco dele era, ele sabia que Deus ia fazer o fogo cair. Mas ele era um homem que estava amalgamado. É isso. Meu Deus, por que o fogo não cai? Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não são transformadas? Porque eu estou ainda no raso, mas agora o Senhor está te arrastando para o profundo. Vem me seguir, para de ficar só me apreciando. Lembrando que apreciador, irmão, é engolido por todo o seu dia. Tudo que acontece no dia dele, rouba ele de Cristo. O seguidor não, tudo que vem para roubá-lo, ele para na autoridade e no poder e unção de Jesus. É Cristo o tempo inteiro. Ele está em nós, Ele está em você. Se aprofunde, abra mão de tudo, abra mão de todos, abra mão do que tiver que for, meu amado, que esteja atravessando o seu relacionamento com Jesus, e vá viver esta glória. Eu não te deixarei, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida. Aleluia! Continuando, Jesus continua, versículo 67. Então, disse Jesus aos 12, porque aquela turma de apreciadores que não deram conta de seguir Jesus, já tinham ido embora. Os 12 ficaram. E aí Jesus se volta para eles e pergunta, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E aqui nós aprendemos o seguinte, um seguidor de Cristo possui um espírito que se posiciona ao invés de falácias. Eu estou vendo uns rostinhos aqui, você que está com a câmera ligada aí, levanta a mão aí para eu ver você aí. Está entendendo? Glória a Deus. Olha só, um seguidor de Jesus, ele se posiciona no que Cristo quer, no que Cristo falou e no que as Escrituras estão falando. Ele não é de falácia. Seguidor se posiciona. Saia daqui, vá para lá. Pronto, ninguém mais nem vê ele mais aqui, porque ele já está lá, porque Cristo mandou. Mas os apreciadores, irmãos, eles falam. Esses crentes que só apreciam Jesus, eles falam, e falam, e falam, e falam. Jesus falou, e Deus enviou um profeta, porque não sei quem falou, e olha, eu recebi, e isso, e aquilo, e mais não sei o que, e fala. Não se posicionam. Jesus chega para os 12. Eita glória, eu faço parte desses 12 aqui pela misericórdia de Jesus. E vocês? E eu agora eu replico as palavras de Jesus aqui nessa live. E vocês? Quereis também retirar-vos? E vocês? Querem também seguir os outros que não deram conta dos propósitos de Jesus? Jesus tem propósitos e não vai ser fácil, mas Ele está conosco. Então, nesse ponto aqui, o Senhor, Ele mostra para esses 12 que ficaram. O ficar, irmãos, o permanecer desses 12 em relação àqueles outros que foram embora, é gritantemente claro.
Posicionamento. Assunto encerrado. Posicionamento. O que é um posicionamento, irmãos? Simplesmente é uma escolha, é uma decisão. O crente que não é um crente que se posiciona, misericórdia, é pior do que o carnal, é pior do que o ímpio. Porque Cristo dá uma palavra para ele aqui, olha, eu vou abrir a tal porta para você, ok? Ok, aleluia, eu recebi a palavra. Acabou. Agora eu vou me preparar para passar pela porta que o mestre diz que vai abrir. E assunto encerrado. Esse é o que segue Jesus. Mas os apreciadores, eles recebem uma palavra, o Senhor deu uma direção, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou te usar, eu vou fazer de você um vaso de honra, eu vou honrar você, aleluia. Mas aí vem o quê? Vem o preparo. Nós vamos para a olaria, nós vamos para o deserto, nós vamos para tudo quanto é tipo de tratamento, de guerra, de batalha. Deus tira pessoas que estavam conosco, muitas pessoas que começaram o ministério com você não vão no decorrer com você, não estarão lá. E aí? Você vai ter que se posicionar. Então, para ser o seguidor, meu irmão, ele não fala, chega a dar uma ira santa, com perdão da brincadeira. Com crente que fala demais, mas você não vê um posicionamento. Gente, a guerra chegou lá dentro do lugar que você trabalha. Se posicione em Cristo lá dentro. Porque lá está difícil, porque lá hoje o fulano fez isso. Porque eu vou no RH, eu vou reclamar, eu vou na justiça, eu isso, eu aquilo. Ele não se posiciona. É em Cristo. Qual é o posicionamento do crente que segue a Cristo? Joelho no chão, boca no pó, clame ao Todo-Poderoso e Ele te ouvirá. Está ouvindo, meu amado? Então, não vamos permitir-nos sermos tomados por esse espírito de falação, mas vamos ser seguidores e vamos ser cheios desse espírito que me capacita a me posicionar em Jesus. E vocês vão me abandonar também? E Pedro se levanta e fala, não. Há algumas especulações, irmãos, a respeito da vida do apóstolo Paulo, que dizem que que a esposa dele abandonou ele porque não suportou a perseguição da igreja primitiva. E realmente, na época em que Deus começou a levantar Paulo, a igreja passou uma perseguição ferrenha. E o que Paulo fez? Foi abandonado, segundo algumas especulações de alguns estudiosos aí. Mas Paulo posicionou-se. E eu sinto no meu espírito aqui nessa hora, meu amado, a dizer para alguns que estão nesta live, o que lhe falta é posicionar-se. Alguns de nós que estamos aqui nesta live ainda não contemplaram um grande romper, se é assim que eu posso colocar pelo Espírito, em áreas ou em algum setor da tua vida, porque vou declarar pela fé, estava te faltando posicionamento. Você estava nessa situação que você está vivendo, semelhante à onda do mar, como diz a Bíblia, né? A onda vai, eu vou também. E Cristo está dizendo, chega! Se posicione, eu já não disse que estou com você até a consumação dos séculos. Você já não viu e já viveu experiências gloriosas, e creio que muitos aqui já viveram, além de experiências gloriosas, experiências sobrenaturais. Então você sabe quem é o Cristo que você está. Você sabe quem é esse Jesus, você conhece esse Deus que você serve, e por que não se posicionou ainda nele nessa situação que você está vivendo? Hoje o Espírito Santo então está te chamando, se posicione, faça limpa, faça uma faxina em seu redor, pare de ceder ao que um está falando, ao que o outro está falando, o que a pressão está querendo que você faça, e se posicione na palavra que eu te dei, se posicione na promessa que eu te fiz, aleluia, se posicione no propósito que eu tracei para você, e eu vou agir. Muitas vezes o Senhor não agiu ainda, porque Ele está esperando um posicionamento. Rompa com não sei o que, saia não sei da onde, entregue logo esse Isaac, saia da terra que o Senhor te mandou. De repente o posicionamento que o Senhor está esperando de você é que você, vou brincar com vocês um pouco, tá, irmãos, com todo respeito, o Espírito talvez, o posicionamento que Ele está esperando de você é que você cale a boca e vá chorar aos pés do Cordeiro. Quando chega no 68, a resposta de Pedro, né, que eu estou falando desde o começo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós?
Tu tens as palavras de vida eterna. Aqueles que seguem a Jesus, meu amado, que é um seguidor de Cristo, são crentes irremovíveis. Às vezes eu falo umas palavras que eu nem sei se existe, mas essa existe, né, irmãos? Irremovíveis. Ninguém e nada os arrancam de Cristo e dos propósitos de Cristo. Os apreciadores, irmãos, uma proposta melhor no emprego tira ele de Cristo. Os apreciadores, um pouco mais de dinheiro, afastam eles de Cristo. Os apreciadores, uma leve perseguição, afastam eles de Cristo. Os apreciadores, lá na igreja ninguém me dá oportunidade, afastam eles de Cristo. Os seguidores são irremovíveis. Quem segue a Cristo, estes sinais, esses pontos que o Espírito está dando através dessa palavra, meu irmão, são instrumentos para você ir se avaliando. Eu sou assim? Eu sou assim, eu sou um crente irremovível. Se o Senhor me plantou em um lugar porque Ele tem um propósito, assunto encerrado, eu posso ficar sozinho. É ali que Cristo me quer, é ali que Cristo me plantou, é ali que eu vou ficar. Quem segue a Cristo não se move por qualquer ventinho, não. Eu fui cantar um louvor e o pastor falou que não era para cantar aquele louvor. Eu não gostei, também agora vou para outra igreja. Exemplos bobos, para você entender. Eu sou servo do Senhor, eu sirvo a Ele há tantos anos, por que que Ele levou? Aí cita lá um ente querido, porque Ele é Deus. E quem dá a vida é dele, a vida é dele. Ele emprestou para nós, e qualquer hora Ele vai vir pegar de volta o que Ele emprestou, assunto encerrado. Vai doer para nós que ficamos? Vai doer. Mas isso não vai me arrancar dele, porque Ele é Deus. Daqui a pouco estarei lá também. Os irmãos estão entendendo? Seguidores são irremovíveis. Seguidores não ficam abandonando o ministério, abandonando tudo, abandonando não sei o quê, porque aconteceu uma luta, aconteceu uma perseguição. Não, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu sei que Ele vai chegar aqui e vai dizer: Lázaro, sai para fora, e vai ressuscitar aquilo que a vida, o mundo ou o próprio inimigo matou. Você não pode sair daquilo que o Senhor te plantou por causa de um vento, por causa de um comentário, por causa de uma perseguição. Não, meu amado, só Jesus tem as palavras, ou a palavra de vida eterna. Só Cristo tem o sustento que os seus discípulos verdadeiros, seguidores, têm ou precisam. Então, em nome de Jesus, nesta tarde, nesta manhã, saia desse nível raso onde o Senhor não consegue nem manifestar nada. E entra nesse nível onde agora eu estou entendendo. O Senhor falou comigo, eu não vou arredar o pé até que eu veja a glória do Senhor. Como a sunamita, está tudo bem, e o filho estava morto. Sunamita, como é que vão as coisas? Está tudo bem, e o filho estava morto. Ela não se moveu de Cristo. Não se mova. Descubra cada dia a vontade de Deus para a tua vida. Hoje, dia 3 de abril, a vontade do Senhor é que eu estivesse nessa live aqui, e aqui estou, porque esta é a vontade do Senhor para mim, nestas horas aqui, e eu não vou me mover. Daqui a pouco vou fazer outra coisa, movido pelo Espírito, porque é o que Ele tem para mim. Eu não vou me mover. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Inclusive, missionária, coloque meu nome nas orações aí, tá bom? Porque tem coisas que Deus não vai fazer milagre. Pelo que estou vendo, vou para uma cirurgia daqui a alguns 20 dias, porque aprove a Deus Ele não vai me curar. Já tive milagres gloriosos em relação à cura, mas desta vez aprove a Deus que eu vá para a mão dos médicos, mas Ele estará lá em nome de Jesus. Então, meu amado, não permita que nada te arranque de Cristo. Se qualquer coisa te leva, se qualquer ventinho, qualquer brisa, não te der oportunidade. Meu marido me olhou com uma cara tão feia, ele está me desprezando. E você já fica todo lá, se joga na cama, já não quer mais ir para a igreja, não quer nem desenvolver ou levar adiante o ministério que Deus te deu. Por favor, você é um apreciador, você nunca foi um seguidor de Jesus, mas a partir de agora você vai ser um seguidor de Cristo. Nada mais vai te mover, nada mais vai te arrancar daquilo que o Senhor te colocou. Não, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Quem é você, meu amado? Quem somos nós? Quem sou eu nesse grande mar da vida chamada
Igreja de Cristo, qual lugar você tem ocupado? De apreciador? Aquele que não se envolveu ainda. Tem muitas porcentagens da sua vida que ainda não é do Senhor. E Ele nesta manhã está dizendo, é hora de você ser por completo meu. Não há mais tempo para estarmos fatiados. Essa fatia aqui é do meu cônjuge, essa fatia aqui é do meu dinheiro, essa fatia aqui de mim é da minha família. Não há mais tempo para isso. Tudo em mim, tudo em nós tem que servir ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu entro nesse patamar, nada mais me arrancará dele. Podem falar, podem pegar tudo que tem de ruim de mim, jogar para um e falar aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Que aqui eu sou tido como assim, um pastor do sermão pesado. Porque o sermão daquele pastor lá é muito pesado, ele só corrige, ele não traz conforto. Aí eu brinco assim com a igreja. O consolo aqui na igreja é na hora da adoração. Que na hora que eu estou ministrando louvor para a glória de Deus é uma glória. Eu falei, então, sejam consolados na adoração, hein? Porque a hora que entrar a pregação é confronto para te mudar. Então você está entendendo? Nada arranca um seguidor de Cristo. De Cristo. Nada. Se você tem sido tirado, quando fala ser arrancado de Cristo, é do propósito que Ele tem para a tua vida. É daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer desenvolver. Ninguém vai me tirar nada, nem vento, nem perseguição, nem nada, como diz Paulo lá, que eu me confundo a colocação, eu procuro não falar. Está ouvindo, meu amado? Quando chega no versículo 69, e nós, Pedro ainda falando, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse Pedrão é demais. Além dele dar um tapa na cara desses que foram embora, porque ficaram zombando eu fazendo uma conjectura aqui, vocês vão ficar, tenham para mim que os que foram ficaram assim. Além dele ficar, se submeter ao Evangelho de Cristo, que é confronto, ter que lidar com toda aquela turma que estava provavelmente debochando e rindo, ele ainda deu testemunho de Cristo. Nós sabemos, ele e os 12, né? Nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Seguidor, quem segue a Cristo, tenha consciência, meu amado. Tenha consciência de que está nesta terra aqui unicamente para ser um anúncio integral de Cristo. Quem é seguidor de Cristo tenha consciência, eu não estou aqui para ser o pai dos meus filhos, eu não estou aqui para ser o pastor da igreja que sou, eu não estou aqui para levantar um ministério gigante, eu não estou aqui para ser um empresário, eu não estou aqui para sei lá mais o quê. Quem segue a Cristo tenha consciência totalmente convencida pelo Espírito. Eu estou aqui para que eu seja um anúncio integral, vivo do Cristo que morreu e que ressuscitou, mas que ao terceiro dia ressuscitou e voltará. Então, meu amado, agora, se você é aquele crente apreciador, você vive louco, correndo para lá e para cá para melhorar a sua cara, para melhorar a sua aparência e vai para academia. Isso não tem nada de errado, não é pecado. Mas não pode ser prioridade. Para melhorar minha casa, então eu tenho que arranjar um emprego, porque eu preciso melhorar minha casa. Tem um piso, quer trocar o piso, tem um carro, quer outro carro, nunca está satisfeito. Ele vive para as coisas aqui desta terra. É o apreciador, é o crente apreciador. Não, hoje eu tenho um plantão, hoje eu vou fazer um bico. Então, não vai dar para eu cobrir lá no negócio, não vai dar para fazer, porque eu tenho um bico, porque eu preciso ganhar um pouco mais, porque eu preciso melhorar o meu carro. Não é pecado, não é errado, os irmãos estão entendendo? Agora, há uma gravidade quando essas coisas se tornam prioridade, é o crente apreciador. Agora, o crente que segue a Cristo, ele tem a consciência, eu estou nesta terra, não é para ganhar dinheiro, não é para ser aplaudido, não é para ser querido por todos, não é para ser chamado, não é para ser elogiado, não é para ser reconhecido,
reconhecido. Não é para erguer grandes templos e ir para a mídia e dizer, olha quantos seguidores ele tem. Não, o seguidor de Cristo, ele tem a consciência, eu estou nesta terra por causa de uma única coisa, eu preciso dizer ao mundo, Jesus é o caminho. A minha vida tem que ser um outdoor gigante. Jesus é a solução, Jesus transforma, só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus. Quem é você, meu amado? É o crente que vive correndo para melhorar a sua vida aqui na terra e depois morrer ou partir e deixar tudo aí para o governo, sei lá para quem que vai ficar? Ou você já tem essa consciência, eu sigo a Cristo, eu estou aqui no mercado, na farmácia, onde quer que for, eu falo de Cristo, eu anuncio a Cristo, eu sou um anúncio vivo do Senhor Jesus. Seguidor de Cristo tem essa consciência. Você precisa ter essa consciência e sair dessa loucura de querer melhorar sempre, como se você fosse passar a eternidade aqui nessa terra. Você não vai passar a eternidade aqui. Os seguidores de Cristo vão subir com Cristo muito em breve e estaremos eternamente com Ele. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer live, vamos glorificar, vamos fazer cultos, vamos dar a nossa vida, as nossas vidas, para dizer ao mundo, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E eu quero encerrar deixando essa indagação para você. Quem é você? Um apreciador ou um seguidor? Tome uma posição e tenha esse espírito que se posiciona sempre em Cristo. E Cristo se manifestará, meu amado, no natural, no sobrenatural, se manifestará em tudo. Seja verdadeiramente um seguidor e não um apreciador. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, mas que principalmente que a palavra de Cristo entre, te mude, te transforme a cada minuto, a cada segundo em um seguidor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus amados. Amém.